Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Cláudia Souza, o amor é a palavra. Hoje a história que eu vou contar para vocês é uma história extraordinária, uma mulher surpreendente da Bíblia Sagrada, uma mulher que fez toda a diferença. A Bíblia vai nos dizer lá em Provérbios 31, do 29 ao 31, que é uma mulher virtuosa, né? Ela vai falar que a mulher virtuosa é aquela que é digna de todo louvor especial. Então, essa mulher da qual eu vou contar a história dela hoje foi considerada na época como uma mulher virtuosa. E também lá em Provérbios 31:10, a Bíblia vai dizer que mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a finas joias. Então, essa mulher virtuosa que hoje eu vou contar a história dela, o nome dela é Ruth. Sim, Ruth foi uma nora especial. A Ruth, ela foi escrita nos livros, né, da época, como eu falei, da época de Juízes. Muitos consideram que foi o profeta Samuel que escreveu o livro dela. Já outros autores acham que foi o rei Ezequias ou o rei Davi. Não tem assim, evidências confirmadas de quem foi que escreveu o livro de Ruth. Mas o que a gente pode falar sobre essa mulher extraordinária que fez tanta diferença naquela época, né? Então, a história de Ruth, ela começa e ela termina num vilarejozinho de Belém, em Judá, né? Da tribo de Judá. E a Ruth, ela era então uma moabita. E os moabitas eram uma cidade lá, né? Que tinha próximo de Jerusalém, que era uma cidade de pessoas pagãs, né? Os israelitas não combinavam com os moabitas. E a história de Ruth começa quando a sua sogra, de nome Noemi, foi morar neste lugar, né, lá em Moabe, porque teve uma época que Israel estava passando muitas necessidades, estava tendo muita fome na cidade. Então a sua sogra Noemi resolve então morar em Moabe. Então Noemi, então ela leva seus 2 filhos. Ela tinha 2 filhos, que eram o Malom e o Quilion. E quando esses rapazes cresceram, né, o Malom, ele conhece então Ruth, né, conhece e casa com Ruth. E o Quilion casa com a outra nora, né, outra moabita, nora de Noemi, de nome Orfa. Então essas mulheres moraram lá neste local, em Moab, por um bom tempo, né, até que lá também começa a ter problemas. E aí, o que acontece? A Noemi fica viúva. E juntamente com a Noemi, as suas 2 noras também ficaram viúvas. Então, aí começa então a história de Ruth, uma história muito sofrida, né? Um início muito sofrido, mas que depois teve um desfecho muito bacana. Então, o que acontece? A Noemi resolve voltar para Jerusalém, né? Sair de Moabe e voltar para sua terra natal, que era Jerusalém, que era Belém do Judá. Mas aí a Noemi, que era a sogra da Ruth, não queria levar as 2. Por quê? Porque ela já era uma mulher idosa, né? Já passou da idade, não podia mais trabalhar, né? E então ela resolve falar com a Ruth e com a órfã, que ela não poderia levar elas. Mas então a órfã resolve ficar na cidade, que ela também estava viúva, voltou para a casa dos pais. E já a Ruth não. A Ruth resolveu seguir a Noemi. Noemi então não queria levar a Ruth, né? Porque ela queria o melhor para elas e sabia que ela poderia encontrar lá em Jerusalém, né?
Mas então essa moabita, muito sábia, por sinal, resolve seguir a Noemi. E aí, nesse fato dela querer abandonar a terra dela, ela não só estaria abandonando a terra dela, mas também ela estaria deixando tudo para trás, né? Sua família, sua religião, seus deuses, né? Sua casa, tudo. Mas a Ruth era uma mulher muito apegada à sua sogra. Ela gostava da sogra dela como se fosse uma mãe. Ela se apegou muito a Noemi. E ela ficou com dó de ver a Noemi ir embora sozinha, porque ela pensou como que ela vai poder sobreviver, né? Já idosa. E Noemi resolve ir para Jerusalém, para Belém, é onde que ela ainda tinha uma terra dela, que quando ela morou lá no passado, né? Por isso que ela queria voltar. E também porque ela via, ela tinha alguns parentes lá de longe, sabia que a terra já estava sendo abençoada novamente, né? Mas Ruth continua querendo voltar com a sogra. E aí a sogra resolve deixá-la voltar com ela, né? Para elas tentarem uma nova vida. E aí, o que acontece? Em meio, né, à dor no coração das duas, as duas viúvas sofridas, vieram, tipo que sem nada, né? Não tinham nada, tinham perdido tudo que elas tinham, né? Naquela cidade de Moabe. E então, quando Noemi volta com a sua nora, ela já estava assim precisando de cuidados, né? E a Ruth pensou assim: eu vou voltar com a minha sogra e vou ajudá-la, né? Mas no que ela chegou então na cidade de Jerusalém, ela resolveu ir trabalhar, né? Elas pensaram: e agora onde que elas vão? Só que antes dela conseguir um trabalho, quando as duas voltaram para Jerusalém, a Ruth vira para a sogra dela e fala com ela, né? Porque a sogra dela, Noemi, não queria deixá-la vir de jeito nenhum. E para ela conquistar o coração da sogra, para deixá-la ir para conquistar uma nova vida, ela então fala uma frase muito bonita que está lá no livro de Ruth, 1:16, 17. A Ruth fala para a sogra dela, né? Ela então fala assim: não insiste para que eu te deixes. E não insiste para que eu te deixes e me afaste de ti. Porque aonde tu fores, irei eu. Aonde que tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E aonde quer que morreres, morrerei eu. E serei sepultada, e serei ali sepultada. Me faça assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte que me separará de ti. Que lindo, né? Esse respeito dessa menina, que ainda era uma menina nova, né? O respeito que ela tinha pela sogra, o amor que ela tinha pela sogra. Então, não teve como a Noemi não deixar a Ruth partir junto com ela. Bom, e aí elas chegando as duas em Belém, essa cidade então se comoveu ao saber da história das duas, né? Daquelas duas viúvas que chegaram tão abatidas, tão sozinhas, tão desanimadas, né? Tão despreparadas, tão inseguras, né? Para saber o que iam encontrar. E aquele povo então, alguns já conheciam Noemi, né, do passado, começaram a perguntar: não é esta Noemi? Então Noemi estava sendo assim voltou de uma forma muito humilhada, né? Triste, porque tinha perdido todos os bens, seu marido, né? Uma vida que ela teve, que ela construiu naquele lugar, e aí de repente ela volta com a mão na frente, outra atrás, uma mão vazia, né? Sem esperança, já de idade. E aí a Noemi vira para o povo e fala assim: não me chama mais Noemi, porque grande amargura
tem dado, né, do Todo-Poderoso. E então ela vira para o povo e fala que ela não queria ser chamada de Noemi mais, que agora o nome dela, ela queria ser chamada de Mara, que significava um coração amargoso, né? Uma vida que está triste, com amargura. Então ela pediu para que o nome dela não chamasse ela mais de Noemi, mas de Mara. E aí, a Ruth, que era uma menina muito sábia, muito inteligente, ela, vendo a sogra falar daquela forma com aquele povo, né, que já iniciou rejeitando Noemi, assim, comoveu, mas de outra forma também já, né, olhando para ela e perguntando, mas essa é aquela que saiu daqui? E a Ruth, então, resolve sustentar as duas, resolveu trabalhar e iria sustentar as duas. Então ela começou a trabalhar, chegou num campo, né, onde que naquela época estava tendo uma colheita de cereais, né? E foi parar num campo de cevada, onde o pessoal estava colhendo espigas de cevada. E ela foi parar sem saber exatamente num campo de um parente do marido de Noemi. Elas não sabiam, mas ela foi parar lá, né? Pediu emprego, trabalho, eles forneceram um emprego para ela. Mas ela não sabia que ela tinha parado na terra daquele homem, né? E ela foi parar na terra de um homem que era muito valente, poderoso e da geração de Elimeleque. E o seu nome era Boaz, né? Este era o homem o local onde ela foi trabalhar. E aí, ela ainda não sabia quem que era Boaz, como que a vida é, né? E quem diria que este Boaz, ele iria ser no futuro bisavô do rei Davi. Olha que pensa. E ainda ele ia fazer parte da genealogia de Jesus Cristo. E aí que começa a história linda de Ruth, né? Uma moabita, uma estrangeira, né? Na qual os israelitas não combinavam com ela. Foi ser uma mulher que teve o privilégio de escrever o nome dela lá na genealogia, né, do próprio Cristo Jesus. E aí, o que acontece? Ela ali colhendo as espigas naquele local, ela era uma mulher assim, muito trabalhadeira, muito trabalhadora, de muito caráter, uma mulher que fazia muita diferença. Então ela chegou arrasando naquele lugar, né, sendo uma mulher deu o máximo que ela podia de si. Por quê? Porque ela estava muito necessitada, queria ajudar a sogra dela, queria ter uma sobrevivência melhor. E assim, ela estava tendo então uma oportunidade, né, daquele trabalho ser o sustento para as duas. Só que o caráter de Ruth e a reputação dela, a honestidade, a integridade daquela mulher foi tão grande que todos os donos dos campos ao redor do campo na qual ela estava começaram a se perguntar, né, quem era aquela mulher trabalhadeira que estava fazendo muita diferença naquele lugar. E isso chegou aos ouvidos de Boaz, que era o dono do campo onde Ruth estava trabalhando. E aí ele ficou muito feliz e quis saber mais sobre aquela mulher, né? Quem que é aquela mulher que tinha chegado e estava destacando daquele jeito no seu local de trabalho. E aí ele então chegou próximo dela e falou para ela que não era para ela ir para outros campos, para ela continuar lá trabalhando na terra dele e para ela colher as espigas melhores e ficar próximo das servas dele, né? Para não ficar sozinha, porque ela colhia sozinha, mandou ela ficar mais próxima das servas mulheres que ele tinha. E assim, então, ele começa a ter curiosidade na vida de Ruth, que começa a querer conhecê-la melhor. E assim, então, começa a história dos dois, né? Ele começa a observar ela, cada dia ele ia lá, conversava, e assim foi crescendo uma amizade forte entre os dois, que nessa amizade, então, se transforma no amor, né? Boaz, então, começa a se apaixonar por Ruth, e Ruth também
começa a ter sentimentos por Boaz. E aí, então, a Noemi, então, entendeu que seria esse propósito, né? Que propósito que Deus ter, então, feito com que ela voltasse para a terra dela, né? E Ruth conhecesse, então, este parente que era do seu esposo, né? Que era um propósito de Deus. E dele ter gostado. E ele era um homem muito próspero, muito rico, muito abençoado. E ele ainda era solteiro, né? Que era melhor ainda. Então, o Boaz, então, se apaixona por Ruth, né? E fala com ela, né? Oferece ela ficar com ele, né? Casar com ela, pede ela em casamento. Só que antes ele compra a propriedade da sogra dela, da Noemi, que ela tinha essa propriedade, mas estava lá jogada, né? Estava uma propriedade sem estrutura, sem cuidados. E ele, para ajudar a sogra, resolve então comprar a terra dela. E com isso agrada muito o coração de Ruth, que estava sendo muito útil, né, para a família dela, que agora então era só a Noemi. Então, o Boaz pede Ruth em casamento e ela aceita. E a sua sogra fica muito feliz, né, com o que estava acontecendo, com as bênçãos que Deus estava abrindo de novo para a vida delas, né? Então, Ruth então casa com Boaz e começa então a ter uma vida mais segura, protegida e começa a ter novamente a esperança de ser feliz. E após o seu casamento, algum tempo depois, Ruth então tem um filho, né? E o seu nome é chamado de Obed. Este Obed foi o bisavô do rei Davi. Então, através de Ruth, né, Ruth e Boaz, Deus então fez o quê? Um grande propósito em Israel. Por quê? Porque através da vinda desses dois, né, ter gerado então Obed, nasceu então um novo governo para Israel, né? Um grande governo que foi o rei Davi, né? Que fez a tamanha diferença sobre Israel, foi um tremendo rei, né? Eu já até contei a história dele, depois se vocês tiverem curiosidade, acessa aí no meu canal que vocês vão ver a história lá do rei Davi, né? E a propósito, deixem aí, se você estiver gostando da história, o like de vocês, compartilhe com alguém e para que toque lá naquele sininho para que vocês possam receber, né, novas histórias. Estou sempre postando novas histórias da Bíblia, vou tentar colocar todas as histórias mais importantes dos homens e mulheres especiais da Bíblia. Então hoje a história de Ruth, né? Continuando então, aqui onde que eu parei, então Ruth, né, teve esse menino, Obed, que foi então descendente de Davi e de Jesus, né? Olha que bênção. Então Israel teve esse privilégio, né, de ter conseguido através da vida de Ruth, de Boaz, a vinda do Messias, né? Reis que gerariam por uma vida inteira, né? E como Jesus reina até hoje. Isso é que é ser abençoada, né? Uma mulher que estava outrora triste, né? Viúva, abandonada, sem perspectiva nenhuma, com uma sogra, né? Idosa. E de repente Deus fazia uma reviravolta na vida dessa mulher, porque ela era uma mulher simples, sábia, porque ela era uma mulher que não era uma pessoa egoísta, né? Era uma pessoa de caráter, uma pessoa que preocupava, né, com os outros neste momento. Então ela preocupou com a sua sogra. Então Deus começou a fazer diferença na vida de Ruth, né? Que foi um grande modelo de caráter feminino, né? E também porque ela era uma pessoa que ela transmitia alegria, né, para o povo. Ela trouxe então ali naquela região ali de Israel, de Belém,
naquele campo onde o povo trabalhava. Ruth então veio e trouxe alegria para aquelas pessoas, trouxe alegria, trouxe confiança, trouxe ânimo, né? Porque às vezes o povo estava trabalhando sem ânimo, um povo cansado. E Ruth chegou cheia de energia, cheia de vontade, cheia de coisas boas, né? Então ela rompeu a tristeza, a solidão daquele povo e até dela própria, né? E até Deus, então, olhar para essa mulher, que era uma mulher fiel, uma mulher que queria futuramente, né, ter um plano extraordinário, né, para a vinda de Cristo. E o Senhor, então, usa essa mulher simples, uma mulher abandonada, né, desamparada, uma mulher, como eu falei, sem nenhuma perspectiva. E Deus usa ela para ser, então, a bisavó do rei Davi, né? E Deus, Ele é especialista em pegar pessoas simples, pessoas que estão sempre, né, muitas vezes à margem da sociedade e transformar a vida dessas pessoas e dar uma reviravolta, e as pessoas então vão mais para frente fazer o seu propósito, aquilo que Deus às vezes quer fazer e usar na vida dessa pessoa, né? Então essa história de Ruth é uma história pequena, né? É uma história que ela define muitas coisas boas, né? Que a gente pode tirar de aprendizado da vida de Ruth, né? Aqui finalizando, vou falar algumas características que Ruth teve e que inspirou muitas mulheres e que inspira até hoje, né? Que isso foi um grande legado que Ruth deixou aqui para nós, né? Então, uma delas é que a Ruth, ela era uma mulher fiel, e Deus quer isso de nós, mulheres, e de homens também, né? Deus, Ele requer fidelidade do seu povo. Ele quer pessoas que Ele possa confiar, né? E Ele encontrou isso em Ruth. Ruth também tinha um grande amor, ela tinha tanto amor pelas pessoas, pelo próximo, que esse amor dela se estendia a todos, né? E foi um amor tão grande que suportou várias provações. Ruth, então, passou por várias provações, né? O amor dela superou as provações que ela passou. Por quê? Porque ela tinha uma base autêntica espiritual, ela era uma mulher determinada, ela sabia o que ela queria. Então ela era uma mulher que ela, quando ela determinou que ela ia sair da cidade dela e acompanhar Noemi, ali ela já demonstrou a determinação e a vontade dela querer mudar de vida, né? Não viver aquela vida medíocre. Ela simplesmente não aceitou a derrota dela, né? Que o inimigo matasse a vida daquelas duas ali naquele lugar. Não, ela não aceitou, ela rompeu, porque ela era uma mulher determinada, uma mulher espirituosa, que tinha uma fé além da religiosidade. Por quê? Porque ela era uma mulher pagã, nascida numa terra pagã, né? Onde que pessoas adoravam outros deuses, né? E Ruth, então, rompe isso. Por quê? Porque ela não enxergou só aquele momento ali, né? Que ela não ficou dentro de uma religiosidade. Ela teve uma visão ampla, né? Ampliada. Ela olhou para frente e viu. Ela pensou, mas o Deus de Noemi é um Deus diferente, né? É um Deus que a gente pode confiar, é um Deus que faz a diferença. E ela via a fé da Noemi. Então ela foi uma nora que ela confiou, né, ela foi uma nora que confiou na sua sogra, né, e rompeu então esse mundo pequeno que elas viviam lá, né, adorando outros deuses. Outra coisa, ela era uma mulher muito trabalhadeira, né? Uma mulher muito trabalhadeira, que tinha muita força de vontade. Isso é uma coisa que nós também podemos copiar de Ruth, né?
sentir, querer ter essa determinação, ser pessoas que rompem coisas pequenas, que buscam melhorar a sua vida, né? Ela também era uma mulher que ela tinha discernimento, né? Outra coisa que a gente pode aprender com a Ruth. Ela tinha discernimento, ela sabia o que ela queria, né? Então era uma pessoa que ela era focada, né? Ela não estava ali por acaso. Deus tinha propósito na vida dessa mulher. Não foi à toa que ela foi escolhida do Senhor, né? Para ser a bisavó do rei Davi e fazer parte da genealogia de Jesus. Outra coisa que a gente pode aprender com a Ruth é que ela era uma mulher protetora. Ela protegia as pessoas que ela amava. Ela protegia as pessoas que ela amava, como ela protegeu a sua nora, a sua sogra. Ela era uma pessoa amorosa, porque só uma pessoa amorosa pode ser protetora, né? Não era uma pessoa egoísta. Ela era uma pessoa que tinha compromisso com o próximo, né? Ela tinha compromisso com as pessoas. E outra coisa, ela também é uma pessoa que ela define um compromisso de ter bons relacionamentos interpessoais. Como? Que é isso que a gente pode aprender com ela? Ela definiu relacionamentos interpessoais. Onde? Quando ela estava disposta, quando ela esteve disposta a abrir mão de tudo que ela tinha na cidade dela, né? Do Deus dela, igual eu falei, dos parentes, da vida que ela teve, né? Então ela foi uma pessoa que ela teve uma mudança, né? E também de aceitar pessoas diferentes na terra que ela estava então. Então ela mudou a vida dela. Então ela era uma pessoa que ela inspirava as pessoas porque ela aceitava as pessoas como as pessoas eram, né? Ela começou a amar as pessoas que ela encontrou naquela terra estranha de Belém, que para ela era estranha. Ela não ficou olhando detalhes, não ficou reclamando, simplesmente ela amou tudo o que estava acontecendo com a vida dela. E finalmente ela era uma amiga fiel, né? Era uma amiga responsável. Por quê? O vínculo que ela criou com a sua sogra foi muito grande, foi uma grande amizade, porque nos dias de hoje, em que muitas sogras e noras não combinam, infelizmente, ela já naquela época tinha esse grande amor pela sogra, né? Por quê? Porque ela respeitava a sua sogra, né? Respeitava o marido que ela teve, né? Porque ela honrou o marido dela, mesmo ele estando morto, ela honrou ele, cuidando da sua sogra como se fosse sua mãe. Porque ela não era uma pessoa egoísta, mimada, não era uma pessoa que só olhava para ela, né? Como foi a órfã. A órfã olhou só para os desejos dela, não quis saber, ela não teve coragem de abandonar e querer voltar, ter uma vida nova, né? Ela voltou para o passado dela. Por isso que a história de Ruth é uma história muito linda, muito rica, que a gente pode aprender muitas coisas com ela. Porque nos dias de hoje nós precisamos de ter essas características de uma mulher virtuosa, como era Ruth. Eu quero ser uma mulher virtuosa. E você? Um homem virtuoso, né? Você pode ser um homem virtuoso, como foi Boaz, que cuidou da Ruth, que acolheu essa família, né? Que teve amor, compaixão dessa família, que teve misericórdia dessa família e até a ponto de amar, né? E Deus transformar a vida de Boaz, né? Eu creio que Deus tem muitas coisas boas para nós, né? Nós precisamos estar atentos e abertos para poder entender os propósitos de Deus. Espero que na vida de Ruth e de Boaz você possa ter aprendido algo e poder tirar algo de bom para que o seu futuro possa ser um futuro tão abençoado quanto foi o de Ruth e Boaz. Então essa história que eu tinha para contar de hoje de Ruth, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado aqui e compartilhe com alguém se você gostou, né? Dá o seu like e até a próxima história, se Deus quiser.
Um grande beijo para vocês.